Olá a todos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Sambi. Caso você não me conheça, trabalho no mercado de beleza e saúde há mais de 10 anos e este canal eu reservo para a gente conversar sobre saúde, beleza e bem-estar. Caso você goste de dicas de saúde, beleza e bem-estar, todos os dias eu posto no meu Instagram, no feed e nos stories dicas de saúde, beleza e bem-estar. Basta você me seguir, o link está aqui na descrição embaixo. O tema de hoje é olheiras. Quais são os tipos de olheiras e como tratar esses tipos de olheiras? É muito comum você encontrar no TikTok e no Instagram, principalmente, conteúdos relacionados a olheiras, de como a pessoa tratou a olheira, como ela melhorou através de uma receita caseira. A gente tem que entender uma coisa, primeiramente. Quando se trata de olheira, a gente tem 4 tipos de olheiras e muitas vezes as pessoas podem ter tipos de olheiras muito diferentes as que são divulgadas na internet. Então, a pessoa, a blogueira que está falando da receita caseira que melhorou a olheira dela, ela pode ter um tipo de olheira que pode ser tratado sim através de umas receitas caseiras, porém não são todas as receitas caseiras que funcionam na pele. Hoje eu vou te ensinar a entender muito melhor qual tipo de olheira você tem e como a gente pode melhorar essa olheira e se esse tipo de olheira pode ser tratada 100%, ok? Bora lá? A primeira olheira que eu quero descobrir para vocês é a olheira profunda. Qual é essa olheira profunda? A olheira profunda é o tipo de olheira que é genético, na verdade. Você tem uma predisposição genética. A característica dela é muito mais comum em pessoas que têm assim, descendência, por exemplo, árabe, indiana ou até mesmo descendências, por exemplo, europeias. Algumas pessoas elas têm essa característica muito mais profunda para ter essa predisposição. A olheira profunda geralmente tem coloração castanha. A cavidade do globo ocular é mais profunda, criando uma sombra. A sua causa é genética de acordo com a estrutura óssea. No caso de olheiras profundas, a gente tem que fazer um tratamento específico, de preferência através de preenchimentos injetáveis. Então, com a consulta de um dermatologista especialista nessa área, ou até mesmo um profissional da área de beleza, você vai ter que analisar muito bem as suas olheiras. E através de skincare densificadores, que são cremes que ajudam a melhorar o aspecto visual e preencher suavemente essas olheiras, você vai conseguir melhorar sim o aspecto visual. Porém, tem um problema aqui, tá? Uma vez que você tem a olheira profunda, você não consegue ficar 100% com essa olheira, mesmo com preenchimento, mesmo usando dermocosméticos específicos. Por que isso? Como é uma cavidade mais profunda, mesmo que preencha, ela vai ficar um pouco mais saliente no seu rosto. Então, vai parecer levemente que está com olheira, porém assim, muito melhor do que antes. Então, se isso te incomoda, sempre consulte um profissional da área da saúde para poder avaliar muito bem o seu tipo de olheira e fazer o melhor tratamento para você. O segundo tipo é a famosa olheiras pigmentares. As olheiras pigmentares também, elas são levemente amarronzadas também e tem a questão da melanina, a exposição solar excessiva da sua pele. Quando você toma sol sem proteção ou até mesmo quando você fica exposto com produtos de televisão, celulares, computadores por muito tempo sem proteção solar, você vai poder desenvolver esse tipo de olheira melânica. A olheira pigmentar possui coloração amarronzada. É um tipo de melasma causado pelo acúmulo de melanina na pele fina dos olhos. Ela é mais comum em peles negras e morenas, e a exposição solar em excesso pode piorar ainda muito mais o seu aspecto. Nesse tipo de olheira é muito mais comum você encontrar pessoas negras e morenas. Então pessoas, por exemplo, que têm uma grande exposição solar sem proteção, pode piorar ainda mais esse tipo de olheira. Nesse caso, a gente precisa entrar com dermocosméticos que sejam clareadores, que uniformizem o tom de pele e principalmente tratamentos estéticos como luz pulsada e laser fracionado podem aliar e melhorar o seu aspecto. Porém, lembrando mais uma vez que a olheira melânica já foi pré-estabelecida há muito tempo na sua pele, não tem laser, não tem luz pulsada que vai acabar de vez. Ele vai melhorar o aspecto visual. Então, uma vez que você já percebeu que está com essa olheira, procure o mais rápido possível o tratamento para poder melhorar esse tipo de olheira. Um dos tipos de tratamentos que você pode usar, por exemplo, é o uso do ácido tranexâmico e o ácido cógico. Eu fiz um vídeo explicando tudo sobre o ácido cógico e o ácido tranexâmico. Basta você clicar aqui em cima nos encartes e ver um pouquinho sobre o clareamento. Se o seu caso for esse tipo de olheira, o ácido tranexâmico e o ácido cógico podem melhorar sim o seu aspecto da sua olheira, mas mais uma vez,
vai depender do tempo que você está com essa olheira, essa exposição solar. Uma vez que você já se expôs há muito tempo com o sol, os ácidos não conseguem dar conta, eles conseguem melhorar o aspecto visual, porém, acabar de vez, isso não existe. Então, essa coisa que as blogueiras, influenciadores de beleza falam que acabou usando esse creminho, isso é total balela, gente. Porque elas estão usando muito filtro de aplicativo, ou até mesmo a iluminação ou a maquiagem que está cobrindo o seu tipo de olheira. Antes de continuar este vídeo, eu te convido a curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Dessa maneira você me ajuda a divulgar ainda mais o meu trabalho e ajudar outras pessoas também que são interessadas sobre beleza, bem-estar e saúde. A terceiro tipo de olheira mais comum é a sanguínea, que é a mais comum nas pessoas, principalmente quando você dorme muito mal ou você está muito inchada. E é muito mais comum achar esse tipo de olheira após uma quantidade de sono mal dormida. A olheira sanguínea tem coloração arroxeada, causada por um acúmulo de hemoglobina nos vasos sanguíneos, desidratação e problemas como rinite alérgica podem piorar o problema. Você que já sofre de rinite e outros problemas respiratórios, você pode ter uma grande chance de ter esse tipo de olheira. Por isso que sempre é bom fazer um acompanhamento com um médico integrativo para entender e melhorar ainda o seu problema respiratório. Mas, primeira coisa que a gente tem que entender sobre esse tipo de olheira. Quando a gente fala sobre tratamento de olheiras sanguíneas, a gente tem que fazer o tratamento com luz pulsada, que ajuda a melhorar a circulação nessas regiões, e principalmente dermocosméticos que ajudem a melhorar a ativação circular do seu sangue nessa região dos seus olhos. Por isso que muitas blogueiras, muitas influenciadoras de beleza falam que você tem que massagear muito bem através usando cremes. Nesse caso é válido sim, se a sua olheira for esse tipo de olheira. Se a sua olheira for profunda, por exemplo, ou melânica, não tem massagem facial, não tem circulação que fará com que suas olheiras desapareçam. Mais uma vez, esse tipo de leves hematomas só acontece por causa que você tem um problema respiratório ou até mesmo inchaço ou um sono mal dormido, principalmente. Então, procure por produtos que melhorem a ativação circular dos seus olhos através de massagem e cremes. E lembrando, a região dos olhos é uma região muito delicada e muito sensível, então você não pode usar qualquer tipo de creme. E mesmo que você faça muito uso de cremes, mais uma vez, temos que ver a questão também de quanto tempo, como estão os seus hábitos alimentares, seus hábitos de sono e principalmente o seu estilo de vida. Se você consome muito açúcar, se você consome muito álcool, se você consome muito produtos gordurosos, alimentos como farinha, isso só piora a questão da sua olheira, ok? Sambi, usar cremes para os olhos é eficiente? A resposta é depende. Particularmente eu acho um desperdício de dinheiro você gastar com creme específico para os olhos, porque se um creme gera para o rosto, já faz todo o seu trabalho. Claro, a região dos olhos é uma região muito mais sensível comparada às outras partes da testa, da bochecha, do queixo. Porém, comprar um produto específico para os olhos, na verdade, é uma estratégia de marketing que as indústrias da beleza fazem para vender muito mais caro, ok? Porque temos que considerar que tem vários fatores, a composição química, o creme, o seu tipo de olheira. Então, tem olheiras que mesmo que você tenha usado creme para olhos específicos, não vai melhorar. Por exemplo, é o caso das olheiras profundas. Não adianta creme se a olheira é profunda, por causa que tem que entrar com preenchimentos. Então, a minha dica é, em vez de gastar o dinheiro com um creme para os olhos, gaste com princípios ativos que ajudem a clarear e melhorar a circulação dos seus olhos. E não necessariamente o creme para os olhos é para os olhos, tá? Você pode passar na verdade no rosto todo, porém o problema é a questão da diferença de preços. O creme normal ou de rosto, ele já vai dar conta, óbvio, aliada com outros princípios ativos, por exemplo, como a niacinamida, ácido tranexâmico, até mesmo retinóis, podem sim melhorar o aspecto da olheira e da circulação dos olhos, porém você não precisa gastar especificamente com cremes para os olhos. Eu brinco assim, creme para os olhos é assim para você gastar se você tem uma condição financeira para gastar um pouco a mais. Caso você não tenha, mantenha-se só com os cremes prontos para o rosto, tudo bem? A quarta e a última é a olheira vascular, que é muito presente em pessoas também, tá? A olheira vascular ela é levemente azulada e ela tem questão de retenção de líquidos e a questão de sono mal dormido e principalmente de estresse. As olheiras vasculares possuem uma cor ligeiramente azulada, além de ser um distúrbio ao nível do sistema circulatório e da retenção de líquidos. O estresse e as noites mal dormidas e o cansaço podem causar e piorar ainda mais esse tipo de olheiras. A região costuma ficar muito mais inchada do que o normal. Quando a gente fala das olheiras vasculares,
O tratamento com luz pulsada, dermocosméticos, massagens linfáticas e até mesmo massagens comuns feitas com as mãos, elas conseguem melhorar sim o aspecto. Porém, se você não tem um sono regulado e você vive de estresse, tenso e principalmente continua trabalhando em frente ao computador, ao celular, esse tipo de trabalho faz com que nossa mente fique muito mais cansada e a retenção de líquido seja muito maior. E outra coisa também, um outro agravante é as pessoas consomem muito pouca água e precisam ir para o banheiro sim com mais frequência. Quanto menos urina você elimina, mais retenção de líquido você tem. E quanto mais sódio e mais açúcar você consome também, você pode piorar ainda mais as suas olheiras vasculares. Por isso que uma boa alimentação equilibrada, junto com um bom sono e um equilíbrio do estresse, você vai evitar ter essas olheiras vasculares. E não tem creminho que salve se o seu sono e seu estilo de vida não está regulado. Por isso que você vive de estresse, consulte um terapeuta, consulte também um profissional da área da saúde para te ajudar a controlar esse estresse e mudar o seu estilo de vida. E também com o complemento de um nutricionista funcional, você pode melhorar o seu estilo de vida e principalmente a sua alimentação. Caso você tenha gostado deste vídeo, eu te convido a curtir, comentar e compartilhar. Assim você me ajuda a divulgar ainda mais meu trabalho e ajudar outras pessoas a saberem mais sobre esse tipo de informações. Obrigado, te vejo no próximo vídeo.